Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre este caso no qual um homem foi morto numa câmara de gás improvisada pela polícia e diz o laudo do IML que ele foi asfixiado. Então, provavelmente vocês já ouviram falar desse caso que aconteceu, foi alguma coisa horrível. Colocaram um homem, inclusive negro, né? Então estão acusando também de racismo esses policiais, mas é um crime hediondo em qualquer caso, mesmo que não seja um crime de racismo. Simplesmente mataram uma pessoa inocente, um ser humano, um indivíduo, asfixiado num carro usando gás. Obviamente isso aqui foi proposital, obviamente isso aqui foi um homicídio, obviamente isso aqui foi um crime hediondo. Esses bandidos que fizeram isso são bandidos, deveriam pagar severamente pelo crime, deveriam pagar no mínimo com a vida. Essa é a minha opinião. Esses caras deveriam pagar no mínimo com a vida, no mínimo. Isso é uma pena leve. Eu acharia leve demais pagarem com a vida. Então, imagens publicadas em redes sociais, que é outra coisa que a esquerda tem que se perguntar, porque a esquerda estão acusando aqui, ó. Tem uma outra reportagem que colocaram no título, inclusive do Leonardo Sakamoto. Essa reportagem, deixa eu mostrar aqui, ó. Leonardo Sakamoto, que é um esquerdista, que a gente já está acostumado a saber. O título que ele colocou foi extremamente desonesto. Ó. Sob Bolsonaro, o genocídio negro por bala e fome ganhou a Câmara de Gás. Que é um absurdo, né? Quando que o Bolsonaro fez o genocídio negro? Eles querem igualar o Bolsonaro a Hitler. Eles querem dizer que estamos vivendo num novo nazismo, né? Tem câmaras de gás, tem sistematicamente o governo está fazendo um genocídio, né? Isso é um absurdo. Por mais que eu seja anarquista, por mais que eu seja contra a existência do Estado, eu vou acusar o Estado pelo que ele faz. Eu não vou inventar uma coisa que ele não está fazendo. Eu não vou inventar uma maluquice na minha cabeça. Né? Esse cara aqui tem que se tratar porque ele não está bem da cabeça, está meio dodói. Né? Não foi o Bolsonaro que matou esse cara, né? Foram os dois policiais. É porque a esquerda, ela sempre faz isso. Ela nunca culpa o bandido pelo crime. Nunca culpa a pessoa que realmente foi lá e matou o cara. Ele culpa a sociedade machista, os homens brancos, os conservadores, a direita, o livre mercado, seja lá o que for. Culpa tudo menos o bandido. Esse cara aqui, fulano, é o bandido, ele cometeu o crime e deve ser punido. Ponto final. Não, isso a esquerda nunca se preocupa. E também quando a esquerda vai falar sobre combate ao crime, ela também não vai falar sobre a vítima se defender, sobre a legítima defesa. O problema nunca é que a vítima precisa ter o direito de se defender e os meios para se defender, que esse cara deveria estar armado, que esse cara deveria ter o direito à legítima defesa. Também não. Então o que a esquerda faz é descaracterizar o bandido e descaracterizar a vítima, que é o contrário do que os libertários fazem. Qual é a visão libertária sobre isso aqui? Isso daqui são bandidos, esses aqui que assassinaram, que cometeram homicídio, que era um homem negro com esquizofrenia, inclusive. Provavelmente ele falou alguma coisa que não foi obediente aos policiais. Primeiro que ninguém deveria ser obediente a um monopólio da força, né? Então a interpretação libertária, esses daqui são bandidos, tem que ser punidos por isso. Esse daqui é uma vítima e ele deveria ter o direito de autodefesa, deveria poder estar armado e deveria poder se defender disso daqui, idealmente, dos bandidos. E, além de bandidos, isso aqui também é uma outra coisa, que é o monopólio da força. São pessoas que têm armas num país desarmamentista, onde pessoas não podem se defender, não podem ter armas. Todo libertário acredita que armas são indispensáveis para a liberdade. Se você não tem armas, você não tem liberdade. Acabou, ponto final. Por quê? Porque você não tem como se defender. Você não tem o direito à legítima defesa se você não tem o direito de se armar. Ponto final. Não existe legítima defesa com o poder da mente, com o poder da mágica, com o poder do milagre. A legítima defesa é armamento e acabou. Se você não tem
direito de se armar, você é um escravo e não tem liberdade, ponto final. Não existe liberdade sem armamento. Sem o direito do armamento. E isso aqui é um monopólio da força que não deveria existir, o Estado. Aí a esquerda, né, quer imputar isso no Bolsonaro. Ah, foi o Bolsonaro o culpado disso. Só que a esquerda defende um Estado forte, desarmamento. O Bolsonaro não. O Bolsonaro defende armamento. E a esquerda defende desarmamento. A esquerda defende um Estado forte, um monopólio da força. O Estado usar a força para controlar as pessoas, para controlar a liberdade delas. Então é muita hipocrisia. Né? Pensem bem na hipocrisia que vocês estão falando antes de falar. Aí você fala, mas ele era negro. Bom, não importa. Então, é um indivíduo, é um ser humano. É um ser humano inocente. Qualquer ser humano não pode ser morto por um monopólio da força. Tá? Se você fala que o problema do crime é ele ser negro, basicamente você está dizendo que, então, se ele não fosse negro, não importaria o crime. Tá? O que importa é que ele é um indivíduo. Isso é um crime porque ele é um indivíduo que foi agredido. E ele foi agredido por um sistema que vocês da esquerda defendem, que é isso aqui, um monopólio armado e uma vítima desarmada. Ponto final. Bom, então, segundo o laudo, a polícia ainda lançou uma nota dizendo que não fizeram nada de errado, dizendo que usaram métodos de imobilização e a vítima veio ao óbito. Quer dizer, é ridículo, realmente. É ridículo, mas é um país que a gente vive. Um país onde você é um escravo, porque você é um escravo. O que essa instituição aqui, o monopólio da força, disser pra você, você tem que obedecer. Se você não obedecer, é crime de desacato. O próprio fato de você não obedecer já é crime. Então pronto, você tem que obedecer qualquer coisa e acabou. E calar a boca. E pagar imposto pra sustentar isso. Mas isso daqui é um método de mobilização, isso daqui é um método de homicídio. É claramente um método de homicídio. Só uma pessoa idiota, só uma pessoa retardada, com problema na cabeça, com doença na cabeça, vai achar que isso aqui pode ser um método de imobilização e que a culpa não foi da polícia. Né? Você tem que ter muitos, seríssimos problemas na sua cabeça. Então, ele morreu de asfixia mecânica, insuficiência respiratória aguda. E isso foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, vocês acham que vai acontecer alguma coisa com os policiais? Eu acho que não. Eu acho que no máximo eles vão ser presos e depois soltos. Ou eles vão ser afastados, ou vão ser condenados a se aposentar. Que é o que acontece, por exemplo, com juízes no Brasil. Quando um juiz é culpado de alguma coisa errada que ele fez, ele é condenado a se aposentar. Ou seja, ele é condenado a continuar recebendo dinheiro do meu bolso, do imposto que eu pago, para não trabalhar. Essa é a condenação por um juiz fazer alguma coisa errada. E imagino que há alguma condenação parecida com essa que vai acontecer nesse caso. Então é isso. Foi um homicídio e a maioria dos brasileiros defendem esse sistema que causou esse homicídio, que tornou possível esse homicídio, que é o sistema de um monopólio da força, de um Estado armado, de um povo desarmado. Então, é muita hipocrisia. Os dois lados que defendem o Estado reclamarem disso, é muita hipocrisia. Vocês deviam ter vergonha de vocês defenderem isso, né? E parar para pensar no libertarianismo, que o libertarianismo, sim, é que defende a ausência de Estado, que defende que não possa existir uma coisa dessa. Não possa existir um monopólio da força que pode te acusar de desacato, que pode te acusar de desobediência, como se isso, desobediência, fosse um crime, e não é. E você não poder se defender. Muito obrigado e até a próxima.